Olá, queridos, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês, guardando a vida da sua família, a sua vida. Vamos compartilhar um trecho da palavra do Senhor, porque sempre ela tem muitos ensinamentos para o nosso coração. E se você já sabemos dessas verdades, podemos compartilhar estas verdades com outras pessoas. Hoje nós queremos tratar da conversão de Lídia. O que é uma conversão? É quando alguém, interrompe a sua carreira, o seu caminho para uma situação de perdição e se volta, arrependida para o caminho do Senhor. Então, basicamente, há uma conversão, uma mudada de rumo, uma mudada de atitudes, uma mudança de vida. Isso aconteceu com Lídia, lá na cidade de Filipos. Capítulo 16 de Atos, nós encontramos a conversão de Lídia, a primeira conversão narrada aqui na Bíblia que ocorreu na Europa. Lídia era da cidade de Filipos, ou morava e trabalhava na cidade de Filipos, e ela foi a primeira convertida no continente europeu, quando o Senhor orientou a Paulo, Silas e Timóteo que deixassem a Ásia e fossem para a Macedônia. O Senhor queria que o evangelho fosse pregado no continente europeu. E a Macedônia era uma província romana que dava entrada, basicamente, para a Europa. Uma cidade de importância muito grande para que o evangelho ali pudesse criar raízes e também se espalhar para outras cidades e outras regiões da Europa. Então vamos ler o texto de Atos, capítulo 16, de 13 a 15, onde nós encontramos a narração que Lucas faz da conversão de Lídia. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Nós notamos aqui, na conversão de Lídia, que para que esta conversão acontecesse, o Senhor precisou abrir-lhe o coração. É interessante que Lídia era uma mulher temente a Deus, era uma mulher que orava, era uma mulher que provavelmente tinha o seu conhecimento da religião judaica e praticava alguns ritos da religião judaica. E como era um sábado, naturalmente, Lídia se reuniu com outras mulheres para a oração perto de um rio. Paulo e os seus companheiros de viagem missionária, então, foram até ali e o apóstolo Paulo falou do Evangelho de Jesus, pregou a palavra de Deus. E nós vamos observar que nesse momento, ou nessa ocasião, o Senhor abriu o coração de Lídia para atender às coisas que Paulo pregava, proclamava, falava. Vamos então aqui extrair alguns ensinos, algumas lições a respeito dessa abertura que Deus
fez no coração de Lídia para que houvesse a conversão. Porque para que alguém seja de fato convertido, é preciso que Deus abra o coração. Nem eu, nem você podemos abrir o nosso coração para Deus, mas Deus pode fazer com que o nosso coração seja aberto para Ele, para Jesus. Então, vamos observar algumas lições. Primeiramente, o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela, de fato, pudesse compreender que não lhe bastava uma experiência religiosa, mas ela tinha necessidade de ter uma experiência com Jesus Cristo. Ela tinha costumes religiosos, práticas religiosas, temor a Deus, temente a Deus, mas lhe faltava o conhecimento de Jesus Cristo. Lhe faltava um relacionamento pessoal com o Salvador Jesus Cristo. E através da pregação do apóstolo Paulo, que proclamava Jesus, que havia sido crucificado pelos nossos pecados e que havia também ressuscitado dentre os mortos, ele, de fato, precisava ser crido no coração do pecador. A obra dele tinha que ser crida por cada um pecador para que houvesse a conversão, a salvação. E é o Senhor que opera a conversão. Ele abre o coração e ele coloca também a fé para que nós possamos crer no Senhor Jesus Cristo. Então, Lídia, ela teve o seu coração aberto para entender que precisava mais do que uma experiência religiosa, ela precisava de uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Segunda lição que nós podemos extrair desse texto é que Lídia precisou entender que a mensagem do Evangelho proclamava que a salvação não era conquistada, não era alcançada pelas suas obras, mas pela obra de Cristo. Então, nada que ela ou eu viéssemos a fazer, jamais teríamos a nossa salvação conquistada pelos nossos próprios méritos. Ninguém pode salvar-se a si mesmo. A salvação não pode ser comprada, adquirida, negociada. Ela é uma graça, ou seja, é uma dádiva, é um presente que Deus nos dá em Jesus Cristo, através da sua pessoa, através do seu ensino, através da sua obra redentora em favor dos nossos pecados na cruz. Então Lídia teve o seu coração aberto para entender que a salvação, a sua salvação, não vinha das suas obras, mas vinha da obra de Jesus Cristo por ela lá na cruz do Calvário. Terceiro ensino que esta conversão de Lídia nos traz é que o Senhor abriu o coração de Lídia para ela entender que era uma mulher pecadora, que era uma pecadora como qualquer ser humano. Todos nós somos pecadores e por isso nós precisamos do perdão de Deus em Jesus Cristo. E porque Jesus pagou cada culpa dos nossos pecados, nós podemos obter o seu perdão, o perdão de Deus em Jesus Cristo. Então Lídia, ouvindo a mensagem de Paulo, do apóstolo Paulo, a mensagem do Evangelho, como realmente essa mensagem nos é apresentada na Bíblia, então ela teve o seu coração aberto para entender que era pecadora, mas a graça e o amor de Deus em Cristo eram suficientes para suplantar a culpa dos seus pecados. Há graça e há amor de Deus suficientes para que os nossos pecados possam ser perdoados e nós podemos ser livres da condenação eterna. Um quarto ensino também que essa conversão de Lídia traz ao nosso coração é que o Senhor abriu o coração de Lídia para ela entender que ela precisava pertencer ao Senhor de uma forma comprometida. Ela tinha que ter compromisso com o povo de Deus, com a igreja de Jesus. Basicamente, com ela estava, na verdade, iniciando uma nova igreja cristã,
a primeira igreja cristã ali no continente europeu, na cidade de Filipos, província da Macedônia, província romana da Macedônia. E ela entendeu que ela precisava, através do sinal do batismo que havia de receber e de fato recebeu, ela seria então colocada no corpo de Cristo, inserida no corpo de Cristo pelo Espírito Santo de Deus. Então ela foi batizada e todos os seus. E houve então esse compromisso para pertencer ao povo de Deus, à Igreja de Jesus Cristo. Jesus fala que aquele que crer e for batizado será salvo. O batismo não salva. O que salva é a fé em Jesus Cristo. Mas o que é salvo em Jesus Cristo pela fé, então deve receber o batismo cristão. Uma quinta lição que nós extraímos também da conversão de Lídia é que Deus abriu o seu coração para ela entender que precisava se dispor ao serviço do Senhor. Ela então sabia que precisava colocar o que ela era, o que ela tinha, os seus recursos, até mesmo a sua casa, à disposição daqueles missionários do Senhor. E nesse sentido, Lídia abriu a sua casa para hospedar aqueles missionários que ficaram em Filipos por alguns dias, pregando o Evangelho e começando a igreja dos filipenses, a igreja que deu muitas alegrias no ministério do apóstolo Paulo. Então ela entendeu que precisava ser altruísta, que precisava pensar no outro. Então ela ofereceu a sua hospitalidade, colocando a sua residência à disposição daqueles missionários. Lídia, por ser vendedora de púrpura, era uma negociante de púrpura e aquele artigo era caríssimo naquele tempo. Então, provavelmente, ela fosse uma mulher de mais recursos, maiores recursos, mas ela colocou os seus recursos, ela colocou a sua vida, ela colocou a sua casa à disposição daqueles servos do Senhor. Então, que o nosso coração também esteja sendo coerente a essas lições que nós encontramos na conversão de Lídia. Se o seu coração ainda não foi aberto pelo Senhor, coloque-se diante dele, ouça a sua palavra e procure a bênção do Senhor através do seu Evangelho em Cristo Jesus. Deus abençoe o seu coração e a sua vida. Amém.